Vamos lá, então, atividade do capítulo 8, mudança de base. Vamos lá, vamos lá. Mostre que, exercício 1 aí, mostre que matriz de mudança de base, né, de E para E é igual a identidade de ordem 3. Isso é bem conceitual isso aqui, né? Bem de desenvolver um conceito, né? A matriz de mudança de base de E para E. Pensa comigo. Você está numa base E, X, Y, Z, não é isso? Que é igual, você precisa de uma mudança de base de E para E, vezes as coordenadas, só que essa coordenada também vai estar na base E. E, portanto, elas têm que ser X, Y, Z também, não é isso? Né? Você está numa coordenada na base E, certo? Vou colocar aqui, ó. Imagina que você tem um número 1, 2, 3, um vetor, né? E ele está na base E. E você quer passar ele para a base E. Só tem lógica se ele surgir 1, 2, 3 do mesmo jeito, porque ele não vai mudar as coordenadas. Na mesma base, tem que ser o mesmo valor. Então, aqui tem que ser x, y, z, aqui tem que ser x, y, z. Essa matriz é uma matriz 3 por 3, tá bom? Para ser possível esse produto, tá bom? Então, e essa resposta aqui, ela tem que ser uma 3 por 3, só que você não sabe quem é ela. Então, a gente vai chamar ela de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá certo? E aqui vai ser X, Y, Z. E aqui vai ser X, Y, Z. Tá certo? E a gente vai efetuar, então, o produto, né, de matriz. Linha pela coluna, mais, né? E assim sucessivamente. Então, vamos para outra página aqui. X, Y, Z é igual, e eu já vou efetuando o produto lá, tá? Então, é linha vezes coluna, não é isso? Então, e elemento por elemento, né? Esse elemento por esse, mais esse por esse, o segundo pelo segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então, vai ficar AX mais BY, AX mais BY mais CZ. É esse o resultado do produto da primeira linha pela primeira coluna, tá? Pela matriz coluna. Agora você tem a segunda linha, do mesmo jeito. Primeiro elemento vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então, vai ficar dx, d vezes x é dx, mais EY, mais FZ. Por fim, esse vezes o primeiro lá, né? X, esse vezes o segundo, esse vezes o terceiro. Então, GX, então vai ficar GX, mais HY, mais IZ. Certo? Aí, por igualdade de matrizes, isso aqui é igual a esse primeiro elemento, esse segundo elemento é igual a esse segundo, esse terceiro é igual a esse terceiro. Tá certo? Então, eu vou começar aqui da esquerda para a direita, tá? Então, AX mais BY mais CZ tem que ser igual a X. DX mais EY mais FZ tem que ser igual a Y. E GX mais HY mais IZ tem que ser igual a Z. Tá certo? Agora pensa comigo aqui nessa primeira equação. Isso, para ser igual a x, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que ser 0. Ou seja, o B tem que ser 0 e o C tem que ser 0. Certo? E o A tem que ser igual ao quê? O A tem que ser 1. Concorda comigo? Então, se o B é 0, zerou aqui. Se o C é 0, zerou aqui. Se o A é 1, 1 vezes x igual a x. Aí você verifica a primeira equação. Tá certo? Como é que eu resolvo a segunda linha ali? Como é que isso tudo vira y? O D tem que ser 0. O E vai ter que ser 1, não é isso? E o F tem que ser 0. Por quê? Se isso aqui zera, isso aqui zera, e o E é 1, 1 vezes y é igual a y. Verifica lá. Tá certo?
Agora, por fim, isso aqui tudo tem que ser igual a Z. Então, isso aqui tem que ser 0, ou seja, o G tem que ser 0. O H tem que ser 0. E o I tem que ser 1. Isso aqui é igualdade, né? Você imagina, você pode, desse lado direito, desenvolver o polinômio. Ali, do lado direito, seria 0x mais 0y igual a 1z, tá bom? Aí você tem que o i é igual a 1. Tá, então você tem a matriz aqui, ó. A matriz aqui né? A matriz de E para E, né? Matriz de E para E. Vai ser o quê? Quem é? Aqui é A, B, C, não é isso? A, B, C, D, E, F, G, H. Para resumir, essa diagonal vai ser 1, tá? A é 1, B, C, D, E é 1, E, F, G, H e I. A, E e I são 1. Pode olhar aqui atrás, ó. A, E e I são 1. O resto tudo é 0. Então, o resto tudo é 0. Então, isso aqui é 0, 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 isso aqui é 0. Então, aí encontramos, portanto, a matriz de E para E. Mas essa matriz é chamada matriz de identidade de ordem 3, de fato. Tá bom? Essa matriz que tudo é 0 e só a diagonal principal é 1, é uma unidade, ela é chamada de matriz identidade, tá? Tem de ordem 2, quando ela for assim, ó, 1, 0, 0, 1. Isso aqui é matriz identidade de ordem 2. Tem de ordem 3, tem de ordem 4, tem de ordem 5. Qualquer ordem que você imaginar é só quando ela obedece essa estrutura. Diagonal principal é tudo 1 e o resto tudo 0. Então, é isso que o problema queria, né? Que a gente mostrasse que a matriz de E para E é a identidade de ordem 3. Está mostrado aí, portanto. Tá certo? Vou fazer, deixa eu ver aqui. Escreva a matriz de mudança de base e exprima o vetor em função. Vamos fazer a 3 já, tá? A 2 é bem simples. Se você faz a 3, você vai conseguir fazer a 2, tá? Então, vamos lá. 3. Escreva a matriz de mudança de base de E, da base E para a base F. E exprima o vetor U em função de E, né? E1, E2, E3, na base E, melhor dizendo, né? Sabendo que F é tarará, tarará, tarará. Bem, essa aqui é bem completa, né? Essa ideia de mudança de base. Na verdade, por ela, você já faz as outras também, né? Vamos lá, terceira. Escreva a matriz de mudança de base de E para F, tá bom? Matriz de E para F. Essa é a ideia, tá? Para você escrever a matriz de E para F, você precisa fazer o seguinte. Você precisa dos vetores, tá? F1, F2, F3, escritos na base E. E eles são dados aqui. O vetor F1, F2, F3. Então, vamos desenvolver eles, tá? Primeiramente. Então, o vetor F1 vai ser isso aqui, ó. Menos 3, 1, 1. Isso na base E é o mesmo que menos 3E1 mais E2 mais E3, tá bom? Isso aqui é na base E. O F2 vai ser igual ao quê? 1 menos 2, 1. Ou seja, 1 E1 menos 2 E2, 1 E3, tá bom? Então, E1 menos 2 E2 mais E3, tá certo? E por fim, o F3 vai ser igual a 1, 2, 0, ou seja, E1 mais 2 E2. E1 mais 2 E2 mais 0 E3. Tá certo? Aí o que você vai fazer? Quando ele está nessa disposição, aqui tem um que não aparece, um que não aparece, tá certo? Aqui tem um que não aparece, um. O que você vai fazer? Essa coluna aqui, ela vai se transformar na minha primeira linha da matriz de transformação. A segunda coluna
vai se transformar na segunda linha. 1 menos 2 e 2. É 2, né, ali? É. E assim sucessivamente. A terceira coluna, que é 1, 1, 0, a minha terceira linha. Então, essa é a matriz de transformação de E para F, tá bom? Então, já temos essa matriz de transformação, que é uma das coisas que se pede aqui, tá? Aqui, escreva a matriz de mudança de base, tá bom? Beleza, é aquela matriz lá. Tá bom? Aí você tem um vetor U que você tem que escrever na base E. Então você tem que mudar, não é isso? Você tem que um vetor U na base F que você tem que escrever na base E. Então você tem que fazer uma mudança de base. Certo? O vetor U, então, está na base F. Vou colocar o vetor U aqui. O vetor U é menos 4, 1, menos 1. 1 menos 1 na base F, né? Que está escrito aqui, ó, como combinação de F. Então, U na base F. Mas a gente tem que escrever, e quer que se mude justamente para escrever o U, tarará, né? Tem as coordenadas aqui, ele tem que estar na base E. Vamos chamar isso aqui de X. X1, X2 e X3, tá? Na base E. Então, como é que a gente faz isso? Qual a estrutura, então, para mudar o U que está na base F para um vetor na base E? A gente vai fazer o seguinte, ó. Matriz de mudança de base, tá bom? Você vai colocar as coordenadas aqui do vetor na base E. Vai ser igual a matriz de mudança de base de E para F, que multiplico as coordenadas. Vou colocar aqui, ó, x1, x2, x3, né? y1, y2, y3. As coordenadas do vetor na base F. Tá bom? Então, assim você muda, encontra essa mudança de base de E para F. Isso aqui a gente já tem, que é a matriz, que a gente já calculou. E a gente tem as coordenadas do vetor na base F. Aí, falta só a gente calcular isso aqui, então. x1, x2, x3... é o que a gente vai calcular, que são as coordenadas, é igual, quem é a matriz de mudança de base? Menos 3, 1, 1, 1 menos 2 e 2, 1, 1, 0, que multiplica o quê? As coordenadas do vetor na base F, que a gente já tem, que é menos 4, 1, menos 1. Menos 4, 1, menos 1. Certo? Então vai ficar assim, ó. x1, x2, x3 é igual. Agora já vou fazer a conta aqui, tá bom? Esse produto. Então, ó, 3 vezes menos 4 dá 12, mais 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Agora, segunda linha. 1 vezes menos 4, menos 4. 2 vezes, menos 2, melhor dizendo, vezes 1, menos 2. E 2 vezes menos 1, menos 2. Por fim, 1 vezes menos 4, menos 4. 1 vezes 1 dá 1. E 0 vezes menos 1 dá 0. Nota aqui, 1 menos 1, 0. Então, vai ficar o quê? x1, x2, x3, de um lado, né? É igual. Então, do outro lado ficou 12, menos 4, menos 6, menos 8. Menos 4 mais 1, menos 3. Portanto, aí, ó, x1 é igual a 12, por igualdade, não é isso? x2 igual a menos 8 e x3 igual a menos 3. Então, o vetor U, agora na base E, vai ser igual a 12 menos 8 menos 3 na base E. Certo? Só que ele não pede simplesmente para colocar na base E. Ele pede para você escrever o U em função de E1, E2 e E3. Então, você tem que ainda desenvolver, né? Ele está na base E, agora você vai desenvolver ele em função de
E1, então vai ser 12E1 menos 8E2 menos 3E3. Pronto. Aí o vetor U escrito como combinação de E1, E2 e E3, tá bom? Ou seja, está escrito na base E, tá bom?